Bom dia a todos. Acho que podemos começar, né? Eu ia pedir a gentileza aqui dos nossos vice-presidentes, o Gustavo Lemos e a Silvia Butros, para também virem aqui à frente. Isso. Também gostaria de solicitar também a gentileza do historiador Armando Alexandre dos Santos, que é membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, também é fundador da ASBRAP, será também homenageado hoje, mais adiante no nosso evento, e veio aqui representando o Dr. Vitorino Coutinho Schermon de Miranda, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e que também é fundador da ASBRAP e receberá a medalha aqui no nosso evento. Então, agradeço a presença. E também gostaria de pedir ao nosso querido Renato De Luca, que tem contribuído bastante aí para esse evento, para também se posicionar aqui à frente. Eu agradeço aqui, né, a presença de todos nesse simpósio em comemoração aos 30 anos da ASBRAP. Acho que a maioria aqui conhece a ASBRAP, né, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia, que é uma entidade sem fins lucrativos que congrega pesquisadores interessados por história e genealogia de todo o Brasil e também do exterior, com o objetivo de fomentar os estudos nessas áreas do conhecimento, principalmente com pesquisas em fontes primárias, sempre com o intuito de preservar e divulgar a memória de nossa gente e de nosso país, né? Aqui o público hoje está bastante volumoso, né? Mas eu queria destacar também a presença de algumas pessoas que vieram de outros estados, né? O Paulo Stuck, o Gilberto, que vieram do Espírito Santo, a Patrícia Bocaiúva, o Gustavo Lemos também, que veio do Rio de Janeiro, não sei se tem mais alguém também que veio de outros estados. A Silvia de Minas Gerais, como eu também de Minas Gerais. Também, o Antônio Seixas, também do Rio de Janeiro. Então, agradeço aí a todos. Também, o Roberto Vasconcelos Martins veio de Portugal para o nosso evento. Então, agradeço a presença de todos e com especial agradecimento a esses que tiveram esse empenho de vir de fora, né? Então, é uma alegria muito grande receber vocês aqui e em todos aqui interessados por pesquisas, né, na área de genealogia e história. E eu queria agradecer especialmente a diretoria do Museu da Imigração por essa importante parceria. É a primeira vez que a ASBRAP faz um evento aqui. Antes, né, já fizemos em outros lugares, mas aqui no Museu da Imigração é a primeira vez. Então, eu queria agradecer a Alessandra Almeida, que é a diretora do museu, o Henrico Kobianchi, que está nos ajudando bastante aí na organização desse evento, que ele é da área de comunicação e desenvolvimento institucional do museu, o Henrique Trindade Abreu, que é nosso associado, e ele é gestor do Centro de Preservação, Pesquisa e Referência aqui do museu. Ele não pôde comparecer, ele teve uma atividade lá em Brasília e não conseguiu chegar a tempo, mas ele mandou como representante a Gabriela Araújo, que está aqui presente, né? E agradecemos aí por todo esse apoio do museu. Vou passar a palavra para ela aqui. Bom dia a todos. Eu sou a Gabriela Araújo, né? Acompanho parte do setor de preservação, pesquisa e referência aqui do Museu da Imigração, né? A gente está imensamente agradecido pela presença de cada um de vocês aqui.
e vem em nome justamente do Henrique, né, que é o nosso gestor, membro da ASBRAP, e que não pôde comparecer. Eu queria dizer para vocês que o CPPR ele funciona, né, ele funciona hoje até às 16 horas, então, quem quiser conhecer, quem quiser conversar sobre pesquisa, a gente vai receber vocês com maior alegria. E é isso, o Museu da Imigração ele tem um trabalho também de 30 anos na preservação e difusão da história da imigração no Brasil, então é uma honra receber o simpósio. E é isso. Obrigada. Eu também gostaria de fazer um agradecimento especial a algumas pessoas, alguns diretores da ASBRAP, também membros de comissões, né, que têm ajudado muito nesse período aí que a gente está trabalhando à frente da ASBRAP, todos eles, né? Então, agradecer aqui ao Gustavo, à Silvia, ao Stanley, que é lá de Belo Horizonte, meu vizinho, o Rafael também, Baker, que também é presidente do Colégio Brasileiro de Genealogia, e ele tem que aí dividir as atividades com a ASBRAP um pouquinho, né? A Maria Isabel da Silva Ramos também tem ajudado bastante, e, logicamente, o Rodney, né? O Rodney que é o oráculo da ASBRAP, né? Tá ali o Rodney Brunetti da Cruz. E também agradecer a membros também do Conselho Fiscal, né? O Aguinaldo, Cristófane Ribeiro da Cunha, o Eduardo Dias Roxo Nobre, seu Sérgio Weber, Dr. Gilberto Abreu Sodré Carvalho, Luiz Gustavo de Silos e o Paulo Roberto Paranhos da Silva, que também é lá de Minas. Também agradecer aqui, enfatizar o trabalho bastante intenso da Comissão de Publicações, né, da revista. Lançaremos ainda esse ano a revista em comemoração aos 30 anos da ASBRAP. Então, são membros dessa comissão também o Luiz Gustavo de Silos, a Silvia Butros, o Rafael, o Renato De Luca e a Priscila Scott Bueno, que também não pôde comparecer, pediu desculpas aí por não poder estar aqui. E o Gustavo Almeida Magalhães Lemos é o suplente dessa comissão. Em caso de impedimento, se algum membro da comissão apresenta o artigo, aí é ele que analisa, né? E também agradecer à comissão de ingresso de associados novos, que também tem feito um trabalho bastante importante, né, que é composta pelo Stanley, por mim, pelo Décio Ferraz, da Silva Júnior, pelo Dr. Fábio de Genaro Castro e pela Maria Isabel da Silva Ramos. Viu? Muito obrigado a todos. Sem essa equipe aí, a gente não conseguiria fazer a ASBRAP funcionar, né? Então, aqui, para a gente concluir essa introdução, hoje nós teremos 3 palestras, 3 explanações com prestigiados palestrantes. A primeira delas é com Mário Luiz de Souza da Silva, que é representante do Family Search. Agradeço muito, Mário, pela sua disponibilidade, né, de nos prestigiar com a sua palestra. Ele falará sobre novos recursos e desafios da pesquisa genealógica. Também o Marco Polo Teixeira Dutra Silva, que tratará de genealogia, mineração de dados, o que e onde procurar. Ele também veio de Brasília, não é isso? Para nos prestigiar com a palestra. E o último palestrante será o Guilherme Maia de Loureiro, que é um historiador e genealogista português, conhecido aqui da maioria de nós, que vai falar sobre honras e mercês na colonização do Brasil. Agradeço muito também ao Guilherme pelo empenho e disponibilidade em estar aqui hoje conosco, nesse evento que é muito importante aqui para a ASBRAP e para todos nós, né? E apenas lembrando, conforme a Gabriela disse, né, ao final das palestras, aqueles que quiserem ou puderem podem visitar o museu. Acho que é uma ótima oportunidade, tanto para aqueles que ainda não conhecem, como outros que já vieram alguma vez há mais tempo. Acho que há uma renovação aí de exposição, é sempre interessante visitar. Então, agora eu passo a palavra
ao Renato, que vai fazer não, tá certo. Vamos tá certo. Vamos primeiro aqui, vamos passar vou fazer um relato da história das BRAP, eu vou procurar ser é um pouco longo, porque são 30 anos, né? Mas eu vou procurar aqui ser o mais rápido possível para a gente poder ir direto para as palestras na sequência, né? Então, a ASBRAP surgiu da ideia de um grupo de amigos capitaneados pelo nosso querido Marcelo Meira Amaral Bogaciovas, que decidiu fundar uma associação que congregasse pesquisadores nas áreas de história e genealogia, notadamente usuários de arquivos brasileiros. Inicialmente, pensou-se na utilização da sigla ABRASP, mas depois foi alterada para ASBRAP para evitar a confusão com uma outra entidade que existia à época, né? A primeira reunião para tratar do assunto se deu em 26 de março de 1993 e outras 4 se seguiram, inclusive com a formalização do estatuto e eleição da primeira diretoria. A solenidade de fundação ocorreu em 2 de agosto de 1993, na sede do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em uma bela cerimônia que hoje até nós disponibilizamos ali no YouTube da ASBRAP. É claro que já existiam no Brasil institutos históricos e algumas associações genealógicas, mas a ASBRAP surgiu com o objetivo de integrar pesquisadores, né, usuários de arquivo de todo o país, unindo-os em torno da causa comum, que era a luta pela preservação documental. A preocupação dos fundadores da ASBRAP era a péssima situação em que se encontravam os arquivos brasileiros, decorrentes do total descompromisso das autoridades da época com a preservação documental. E agora, 30 anos, né, se passaram, muita coisa melhorou, mas outras, nem tanto, ainda podem ser aperfeiçoadas, né? Hoje aqui faremos, na segunda parte do evento, uma homenagem especial a alguns dos fundadores da ASBRAP. Alguns estão presentes, outros justificaram a ausência, né? Muitos deles são associados da ASBRAP até hoje, outros acabaram se desligando, mas ainda mantêm algum contato, algum relacionamento com a ASBRAP, né? A logomarca da ASBRAP, nós temos ali uma específica dos 30 anos, essa é mais moderna, né? Nós tínhamos aquela logomarca antiga colorida, que a gente vem divulgando no Facebook. Ela foi desenvolvida em 1993 pelo engenheiro Manuel Valente Barbas, que foi um dos fundadores da ASBRAP, né? Então, a ideia dele, ele colocou, na época, né, linhas modernas, a logomarca associava a imagem do sertanista com a árvore genealógica, né? Então, unindo aí dessa forma a história e a genealogia. Então, inicialmente, essa logomarca ela colorida, depois ficou preto e branco, e depois ela foi modernizada como essa que está aqui. O primeiro grande desafio da ASBRAP, institucionalmente, foi em 1997, quando os tribunais de justiça do Estado de São Paulo e de Minas Gerais editaram 2 provimentos, né, cada um o seu provimento, permitindo que os fóruns das comarcas promovessem a destruição física de processos judiciais findos há mais de 5 anos, né, ressalvadas algumas condições. Os pesquisadores aqui daquela época devem se lembrar bem disso, que foi algo que todos ficaram bem preocupados com essa situação, né? Então, na época, não havia criação de nenhum critério para essa destruição de documentos. E aí, na época, aqui em São Paulo, foi formada uma comissão de acompanhamento sobre o cumprimento desse provimento do Tribunal de Justiça. Diversas entidades participaram dessa comissão. A ASBRAP foi uma delas, que tomou a frente disso, né, e tantas outras, o próprio Arquivo do Estado, o Instituto Histórico de São Paulo e várias outras entidades, né? E aí, depois de algumas reuniões, acabaram fazendo um encaminhamento para tentar frear um pouco, né, porque já tinha juízes aí que estavam cumprindo esses provimentos, né? E então houve esse movimento para tentar segurar um pouco isso, e acabou que a ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, na época entrou com um mandado de segurança e conseguiu
acabar com esse problema. Depois, acho que também, em relação ao de Minas Gerais, acho que também teve uma outra ação do Ministério Público que aí eliminou de vez a validade desses provimentos e o problema se encerrou, né? Lógico que hoje nós temos um outro problema, que é o da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que a gente tem procurado divulgar, né, teses jurídicas. Teve palestra tanto no CBG, também no Instituto dos Advogados de São Paulo, um artigo jurídico que a gente está divulgando, né, que pode contribuir um pouco para aqueles que estão enfrentando esse tipo de problema. Nós temos também lá, hoje, no Conselho Nacional de Justiça, um procedimento sobre essa questão, porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fez uma consulta de como ele deveria proceder, se ele pode ou não dar publicidade aos processos judiciais. Isso ainda está lá em análise, mas a Asbrap aí encabeçou um movimento de algumas instituições, dentre eles o próprio Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o de São Paulo, o Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica e o Instituto de Genealogia de Santa Catarina e o Colégio Brasileiro de Genealogia fizeram uma petição lá, que foi feita pelo escritório do professor Nelson Neri Júnior e da doutora Rosa Maria Andrade Neri, que são associados da Asbrap, são juristas renomados, mas ainda estamos ali aguardando a manifestação do Conselho final, vamos dizer, do Conselho Nacional de Justiça. Isso já está dando aí quase um ano e ainda não houve uma decisão. O Family Search também, né, tem lá a manifestação nesse procedimento para evitar, né, para que as coisas voltem à normalidade, né? Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para evitar que empresas fiquem assediando a gente por telefone. Isso não acabou, né? Mas os pesquisadores sofrem as consequências de algo que não era para, né? Ao longo aí desses 30 anos, nós temos editado anualmente a revista, né, da Asbrap, que ela sempre foi o espelho aí da nossa associação, como veículo de divulgação das pesquisas dos associados, e tem sido assim bem importante a revista, um sucesso aí entre especialistas de história e genealogia, tanto do Brasil quanto do exterior, né? Não apenas em função da qualidade de seus artigos, mas também pela regularidade, né? E, desde o início, a Asbrap teve a preocupação de estabelecer uma metodologia na descrição de ascendentes e descendentes, além de estabelecer uma convenção de abreviaturas, de expressões usuais, fontes arquivísticas e bibliográficas, etc., né? E outra grande preocupação da Asbrap na revista foi a de estimular as pesquisas históricas e genealógicas em fontes primárias, né, para que fossem sempre trazidas informações com algum ineditismo, etc., né? Então, inúmeros dos trabalhos da revista da Asbrap, à sua época, trouxeram informações inéditas, né, que, com o tempo, aquela informação inédita ela acaba sendo divulgada e vai para outros sites, etc. Então, até se perde um pouco a noção de que aquele ineditismo veio da revista da Asbrap, mas isso era muito frequente, né? Então, em 2013, nós publicamos a última revista da Asbrap impressa, em papel, né, quando tinha 20 anos. E, então, do número 21 para cá, elas passaram a ser apenas digitais, estão disponíveis no site da Asbrap todos os números, né? E de forma gratuita, com o objetivo mesmo de dar publicidade aos trabalhos dos associados. O site da Asbrap também ele entrou no ar em meados de 2001, com o intuito de divulgar ali informações úteis aos pesquisadores, só que com os anos foi ficando um pouco desatualizado, até no design, etc. Então, o ano passado, a gente reformulou o site e, em agosto, ele entrou no ar o novo site,
repaginado, e ali é uma espécie de um portal para genealogistas. Tem muitos links de arquivos do Brasil, do exterior. É bastante interessante para aqueles que não conhecem ali, procurar ali alguma coisa primeiro, para depois ir para que ali está bem sistematizado e fácil de localizar. Também a Biblioteca da Asbrap, né, que desde a fundação, né, a Biblioteca Genealógica, ela, em 1993, ela era abrigada ali na residência do Marcelo Bogaciovas, né? Mas aí, em 2011, ela foi levada para o Mosteiro de São Bento, né, no Centro Histórico de São Paulo. Ali nós contamos, na época, com a colaboração do Dom Carlos Eduardo Uchoa Fagundes, que também era membro da Asbrap, e ele era o responsável ali pela biblioteca. Então, hoje ela está ali abrigada e com obras. A ideia da biblioteca é ter apenas obras genealógicas, né? Então, ali ela é disponível ao público, e apenas tem que respeitar os horários do museu, tem que mandar um e-mail lá, vendo lá tem lá uma sistemática de horários deles, né? Também, nesses anos todos, a Asbrap promoveu aí inúmeros encontros, palestras, simpósios, né, de congressos, né? Desde quando foi fundada, havia inicialmente uma inspiração nos modelos de associações americanas, que era não ter assim uma sede própria. Isso evita gastos de manutenção, de imóvel, de pessoal, né? Então, isso foi uma ideia do Marcelo à época, foi muito positivo esses anos, né? Então, ao longo desses anos todos, a Asbrap promoveu eventos em diversas localidades, né? Então, inicialmente era no Centro Cultural Maria Antônia, depois tinha os encontros no Hotel Jaraguá, os associados daquela época devem se lembrar bem, né, dessa época. Depois algumas ali na Avenida Paulista, no Clube Holmes, depois na Associação Paulista de Medicina, depois a gente passou também a fazer alguma coisa lá no Mosteiro de São Bento, houve também algum evento nosso na igreja Mormon, enfim, em vários locais aí. E hoje estamos aqui usando aqui a estrutura do Museu da Imigração, que muito gentilmente aí permitiu o nosso simpósio. Como todos sabem, aqui para a gente até ir finalizando, né, com a decretação do estado de emergência aí da pandemia, né, de Covid, e todas aquelas restrições que nós passamos, né, então, a partir de março, então surgiu a ideia de fazer a transmissão de lives, né, porque a gente não podia mais fazer os encontros, então a Asbrap passou a fazer aquelas palestras, né, em formato de live, todas elas disponíveis no nosso site, né, são várias aí ao longo desse período, foram 24 lives, e ainda teremos mais 3 aí até o final desse ano, né? E, além disso, a gente intensificou o uso do Facebook da Asbrap. Ali o Marco Polo criou o Facebook da Asbrap há muitos anos. Hoje também o Gustavo colabora bastante ali. Estamos com quantos seguidores? 8.500 seguidores atualmente. Então, essa comunicação foi intensificada ali nesse período de pandemia e, felizmente, nós pudemos retornar aos nossos encontros presenciais, né? Hoje estamos realizando o simpósio em comemoração aos 30 anos da Asbrap, em parceria com o Museu da Imigração. Eu passo agora aqui a palavra ao Renato. Acho que vamos... o áudio, né? Consegue... Nós vamos passar aqui um áudio de um soneto que foi enviado para a Asbrap como presente de aniversário pela Aline Bischoff, que é amiga do Renato. Nós vamos passar o áudiozinho dele. Soneto da genealogia. A família é berço da identidade. Nela encontramos raízes do ser. Os nomes, rostos, histórias de viver dos que nos precederam na eternidade. Resgatar antepassados é nobre fado. Na genealogia
história faz legado e nos revela origem e destino da missão, inspirando-nos a seguir com devoção. Matizes vários seu coração percebe, que nos laços antepassados prova e cada geração respeita e celebra. A memória dos que partiram honramos, e aos que virão os valores nós transmitimos, pois somos elos de uma corrente sagrada. Bom dia a todos. Só complementando, a genealogia não é só datas e nomes, vai além da história, também alcança as artes. E por isso que a genealogia é considerada uma ciência auxiliar da história. E esta artista renomada, que é a Aline Bischoff, ela fez questão de dar um presente para as BRAP nos 30 anos. E esse foi um soneto alexandrino, preparado por ela, para todos nós. E depois o soneto estará disponível no Facebook das BRAP também, para quem quiser ler com mais calma.